que a gente tem observado para o Espírito Santo, né, de acordo com o resultado dos prognósticos climáticos emitidos pelos centros nacionais, até mesmo pelos centros mundiais de previsão do tempo, e também os prognósticos climáticos aqui simulados pelo INCAPé, a tendência é que a gente espera que tenhamos aí um período chuvoso, digamos assim, com bastante chuva nesse começo, né, uma vez que o prognóstico para dezembro ainda mantém o padrão de chuvas acima da média. Já para os meses de janeiro e fevereiro, a situação é que as chuvas e o padrão de temperatura devem seguir aí próximo da normalidade. Se a gente for falar o verão no contexto todo, né, a expectativa é que a gente tenha, né, valores superiores aí a 450 milímetros, né, no centro-norte do Espírito Santo. Já na região da Grande Vitória aí teremos aí valores superiores a 550 milímetros acumulados. E nas regiões sul e serrana, né, em especial, a gente pode ter acumulados acima de 600 milímetros ao longo de 3 meses. Né? Mas vale destacar que o mês de dezembro ainda é um mês bastante chuvoso. O mês de janeiro, né, principalmente ali na primeira quinzena, a frequência de chuvas ainda é muito boa. Já a partir da segunda quinzena de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro, de vez em quando há uma quebra, né, das chuvas, né, que aí há um aumento da frequência dos veranicos, o que favorece, né, o aumento médio das temperaturas. E é por esse motivo, né, que tem esse equilíbrio das chuvas aí. Depois da segunda quinzena de fevereiro, já seguindo até o final da estação, a tendência é, né, que as chuvas voltem no estado aí, né, com um volume um pouco mais forte. De acordo com a climatologia, né, como a gente apontou, o mês de dezembro, né, até em função das festas de fim de ano, é um mês, né, em que se celebra o início aí das férias escolares, há um fluxo maior de pessoas. Tudo bem que em alguns momentos a gente vai ter dias de tempo aberto, né, mas aí em função do calor e do tempo abafado, às vezes há aquelas pancadas de chuva no final da tarde, mas aí, digamos assim, é aquele começo ainda, né, as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo. Já, né, ao longo, né, do mês de janeiro, temos ainda essa primeira quinzena, que ainda tem essa característica um pouco mais chuvosa, né, mas depois da segunda quinzena de janeiro, né, o começo de fevereiro, né, ali já próximo do carnaval, e que também, né, já para alguns, né, principalmente os que vêm nos visitar aqui nessa época do ano, já se encerra, né, o período de férias, né, há um momento, digamos assim, um pouco mais de disponibilidade, né, de tempo mais aberto, de sol, de calor, o que os veranistas, né, principalmente no litoral, eles acabam aproveitando bastante. E essa situação, digamos assim, a melhor época, né, para poder a gente observar seria mais o mês de janeiro, né, mesmo tendo um começo de ano chuvoso, mas temos aí, né, do meio para o final, um tempo um pouco mais aberto. Já para o capixaba, né, o verão, por ser uma época, né, tanto chuvosa quanto quente, dá para aproveitar um pouco mais. Então ali, né, ao longo do mês de fevereiro ainda dá para aproveitar um pouco ainda essa quantidade maior de calor aí para poder aproveitar a região praia. Se nos dias que não der para poder aproveitar a praia, né, e der para fazer uma visita da região serrana também, né, é uma boa pedida. Tem que levar em consideração, né, o acompanhamento da previsão do tempo, porque se houver algum risco de uma chuva mais intensa, né, pode comprometer um pouco a trafegabilidade, em função aí, né, de potenciais quedas de encostas, o que pode comprometer um pouco o trânsito. Então, por esse motivo que a gente sempre pede, né, aos nossos visitantes e aos capixabas que estão em período de férias, que acompanhem aí os boletins da previsão do tempo para que eles possam ter, né, uma programação um pouco melhor. O que a gente pode explicar a respeito dessas chuvas é que, né, desde ali, né, do final de novembro, a última semana do mês de novembro, organizou-se mais um episódio da Zona de Convergência Atlântico-Sul, que é o principal fenômeno chuvoso dessa época do ano, né, que é aquela grande faixa de nuvens que vem desde o sul da região amazônica até o sudeste do Brasil, né, aqui na altura do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, né, e que ao longo desses dias, né, tivemos acumulados significativos de chuva em todas as regiões. Vale ressaltar, né, que a região metropolitana, por ser uma região populacionalmente mais densa, e algumas áreas do norte do estado foram as regiões que tiveram os maiores impactos. Mas também a gente tem que lembrar que as regiões sul e serrana, até em função da sua topografia, né, todo o volume de chuva que ocorreu naquela região influenciou aí no aumento intempestivo, né, dos níveis dos rios ao longo da descida, né, com destaque do rio Itapemirim e outros rios aí da região.
Então, por esse motivo, né, que essa chuva ela causou impacto em praticamente todo o estado, né? Mas vale ressaltar também que essa chuva ela serviu como um alívio, né, do período seco, né, de estiagem que a gente estava até pouco tempo atrás. Então, se por um lado ela causou esses transtornos, no segundo ela tem causado alívio para os produtores rurais aí, que têm sofrido aí com a seca que a gente teve, né, com a estiagem que se iniciou ali no final de fevereiro. Bem, se a gente levar em consideração que as chuvas no começo de 2020 elas foram ocasionadas, né, de um desenvolvimento muito rápido das nuvens ali, que causou aquelas tempestades, aquelas trovoadas, né, aquelas enxurradas, digamos assim, muito mais rápidas, né, diferente da agora, que as enxurradas ocorreram, mas elas ocorreram de uma forma mais gradual, mas que ocorreram, né, principalmente ali no litoral sul, podemos destacar ali os municípios de Iconha, Rio Novo, Itapemirim, Marataízes, né, essas chuvas agora, né, por enquanto, ainda não tiveram esse tipo de configuração. No entanto, vale destacar que é a época mais chuvosa do ano. E a gente vai analisando, né, se houver qualquer indicador físico, meteorológico, que aponte para esse tipo de chuva, a gente vai antecipar os avisos meteorológicos especiais para que a população possa ir acompanhando e caso haja qualquer tipo de situação que possa passar por perigo, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil para eles minimizarem esse tipo de impacto que estão sendo causados por essas chuvas.